Olá, aluno interativo! Eu sou o professor Diego Lima. Hoje nós iremos começar uma sessão sobre trigonometria. O nosso tema da aula de hoje é razões trigonométricas de um triângulo retângulo. Bom, na nossa temática de hoje, nós vamos tratar sobre as razões trigonométricas. Bom, no triângulo retângulo. Veja bem, dado um triângulo retângulo, certas propriedades são válidas para ele. Lembrando que o triângulo retângulo é composto de dois catetos, tá? E uma hipotenusa, na qual nós denominamos hipotenusa aquele lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. E denominamos de catetos exatamente os lados que formam o ângulo de 90 graus. Então, na minha situação aqui, B e C são os meus catetos e A é a minha hipotenusa. Certas razões valem exatamente para esse triângulo, tá? São as razões que nós vamos denominar de seno, cosseno e tangente. São razões específicas que sempre valem para certos ângulos agudos, tá? Denominamos essas razões senos, cossenos e tangentes tais que o seno de um certo ângulo qualquer é a razão gerada entre o cateto oposto a esse ângulo e a hipotenusa do triângulo. Assim como o cosseno deste ângulo vai ser o cateto adjacente, tá? Pela hipotenusa, e a tangente, o cateto oposto, pelo cateto adjacente. Observe, na minha situação, tá? Nós temos o ângulo alfa dado no meu triângulo retângulo em A, ok? E aí, a minha hipotenusa nessa situação é o Azinho, e os meus catetos são Bzinhos e Czinhos. Mas quando eu olho para o ângulo alfa, o meu cateto oposto é exatamente quem está na frente dele, que nessa situação seria o C. E olhando para alfa novamente, o cateto adjacente é exatamente aquele que está do lado de alfa, que é B. E assim nós podemos gerar as seguintes razões. O seno de alfa é exatamente o quê? O cateto oposto pela hipotenusa, que na minha situação será exatamente Czinho, que é o cateto oposto, sobre Azinho, que é a minha hipotenusa. Assim como o cosseno de alfa, definimos como razão entre adjacente e hipotenusa, que nesta situação o adjacente a alfa seria o meu Bzinho e a minha hipotenusa seria Azinho. Logo, o cosseno deste alfa seria a razão entre Bzinho e Azinho. Assim como, olhando para alfa novamente e definimos a tangente como cateto oposto e cateto adjacente, então o cateto oposto seria C e o cateto adjacente seria B, gerando a razão de tangente desse alfa sendo exatamente C sobre B. Bom, para alguns casos específicos, nós temos o que nós chamamos de ângulos notáveis. São ângulos daqueles que satisfazem certas propriedades em figuras planas. Tais quais são eles? Os ângulos de 30, 45 e 60. Para este ângulo, essas razões são sempre fixadas e nós devemos saber, porque elas são figuras geométricas planas que nós tratamos no nosso dia a dia. Tais como, por exemplo, para achar o ângulo de 30 graus, você pega um triângulo equilátero, tá? E traça respectivamente a sua altura. Lembrando que a altura de um triângulo equilátero vai gerar na base dois triângulos retângulos, tá? E aí você vai conseguir fazer a razão de 30 graus. Assim como o de 60, também composto nesse mesmo triângulo de 30 graus, de equilátero, tá? Também composto nesse triângulo equilátero. E assim você vai gerar o de 45 olhando para um quadrado. Você olha o quadrado e toma a diagonal dele. Fazendo todas aquelas razões que nós fizemos lá, seno, cateto oposto pela hipotenusa, cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa, tangente, oposto pelo adjacente, você vai achar que a tangente, vai achar os senos, os cossenos e as tangentes de 30, 45 e 60 graus, que são elas, seno de 30, 1 sobre 2, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, seno de 60, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 60, 1 sobre 2, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, tangente de 45, 1 e tangente de 60, raiz de 3. Necessariamente nós temos um macetezinho
para compor essa tabela, tá? É só você saber contar de 1 até 3, que nesse caso você coloca lá senos, cossenos e tangentes, 30, 45, 60, e compõe da seguinte forma: 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz de 2, raiz de 3. A tangente é diferente, 3, 1, 3, sobre 3, raiz de 3, raiz de 3. E aí você compõe toda essa tabela, certo? Para praticar nossa teoria, nós vamos usar um exemplo. Nosso exemplo é o seguinte. Bom, diz assim: uma pessoa encontra-se no ponto A, localizado na base de um prédio, conforme mostra a minha figura abaixo. Se ela caminhar 120 metros em linha reta, chegará a um ponto B, tá? Então ela estava no ponto A, caminhou 120 metros, chegou no ponto B. De onde ela verá o topo de um prédio sobre o ângulo de 60 graus, tá? Como está ilustrado aqui na minha situação. A pergunta é: quantos metros ela deverá se afastar do ponto A, tá? Andando em linha reta, no sentido de A para B, tá? Então ela vai sair aqui, ó, no sentido de A para B, então ela vai ter que se afastar um pouquinho mais para enxergar o topo do prédio sob um ângulo de 30 graus. Ou seja, ela está parada aqui, ela agora vai andar no sentido de A para B, naquela direção, uma certa quantidade, para que ela consiga enxergar exatamente esse topo sob um ângulo de 30 graus. Tá? Então vamos fazer essa prática. Bom, vamos lá. No nosso exercício, ele dizia o seguinte, tá? Bom, tinha-se uma pessoa no ponto A, ela caminhava 120 metros até um ponto B, e assim ela conseguia enxergar o topo do edifício sob um ângulo de 60 graus. A pergunta é: quantos metros ela ainda deve andar no sentido de A para B, tá? Ou seja, saindo de B agora e se deslocando para D, tá? Para que ela possa ver esse topo sob um ângulo de 30 graus. Ou seja, eu chamei essa distância que ela vai andar aqui de x. E se você analisar a minha situação, essa minha situação ela é formada por dois triângulos retângulos. O primeiro dele aqui no ponto A, no pé do edifício, B e C, como está aqui na minha situação. A, B e C, lembrando que aqui é 90 graus perpendicular no pé do edifício. O outro é A, D e C, como está situado nesse outro triângulo aqui. Também 90 graus no pé do edifício. E esse comprimento que vai de A até D, agora, ele vale exatamente x mais 120. Ou seja, esse percurso que eu devo andar, mais o percurso que eu já andei até chegar em B. Bom, mas observe, é fácil você notar que nessa situação, você consegue descobrir a altura do prédio, certo? Bom, só basta você olhar aqui, dado o meu triângulo retângulo, eu quero descobrir a altura do prédio, que é o cateto oposto, e eu tenho como informação exatamente o cateto adjacente, que é 120. Ah, mas aí eu vou lá na minha teoria e lembro, cateto oposto com cateto adjacente vai me dar exatamente a tangente. Mas a tangente de que ângulo nesse momento? De 60. Ah, então, conclusão. A tangente de 60 graus nessa situação só pode ser H sobre 120, que é o meu cateto oposto sobre o meu cateto adjacente. Mas pela minha tabelinha lá estudada, eu sei que a tangente de 60 graus vale exatamente raiz de 3. E aí eu vou concluir que raiz de 3 tem que ser igual a H sobre 120 na minha situação. Fazendo o produto do meio pelos extremos, né? Então eu vou fazer o produto do meio pelos extremos, eu vou concluir que H vezes 1 é H, que é igual a 120 vezes raiz de 3. Então, isso aqui vai dar 120 raiz de 3 metros. Conclusão, essa é a altura do meu edifício, tá? 120 raiz de 3 metros. Ah, dessa forma eu consigo dizer que isso aqui agora vale exatamente 120 raiz de 3 metros. E aí eu consigo agora determinar quem é o valor do meu x, da minha variável. Tá? Usando a mesma ideia, porque agora eu tenho um cateto oposto e quero determinar alguém que está no cateto adjacente. Novamente, a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente vai me dar tangente. Mas a tangente de que ângulo nesse momento? De 60 graus. Desculpa, de 30 graus.
tá? Então, a tangente de 30 graus para essa situação, o que é que seria? Cateto oposto, 120 raiz de 3, dividido pelo cateto adjacente, que é x mais 120. Aí você novamente vai na sua lá tabelinha e observa que a tangente de 30 graus vai dar exatamente raiz de 3 sobre 3, e que nessa situação ela tem que valer 120 raiz de 3 sobre x mais 120. Dica: se em uma proporção dois elementos que se encontram na mesma linha ou na mesma coluna, eu posso simplificá-los, desde que eles sejam iguais, tá? Numa proporção, elementos que se encontram na mesma linha ou na mesma coluna de uma proporção que sejam iguais, eles podem ser simplificados. Então, eu posso simplificar essa raiz de 3 com essa, restando 1 aqui. E aí, eu agora faço o produto do meio pelos extremos, tá? Então, eu vou ter 1 vezes isso, que vai dar exatamente isto, né? Ou seja, 1 vezes x mais 120, x mais 120, que é igual a 3 vezes 120, tá? Mais 3 vezes 120 é exatamente 360, certo? Então, conclusão, x só pode ser 360 menos 120, que vai me dar exatamente 240 metros. Ou seja, eu tenho que andar exatamente a partir de B, mais 240 metros para frente, para que eu possa ver o topo do edifício sob um ângulo de 30 graus. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, certo? Essas e outras aulas você encontra no site do Colégio Interativo. Até mais!